Quer saber um pouco mais sobre os princípios fundamentais do direito constitucional? Quer entender sobre sistema e formas de governo? Então assista a este aulão com a professora Adriane Fauti. E não esqueça, curta, compartilhe e comente. A professora Adriane Fauti pode responder ao seu comentário. Boa aula! E o contrário de república é monarquia. Professora, mas na minha prova não cai monarquia. Teteia, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Não vai perguntando, é característica da monarquia, mas vai dizer, é característica da república. E daí, para você entender uma coisa, você tem que saber o que é o oposto dessa coisa, não é mais fácil? Você vai ver que é mais fácil. Quer ver? O que significa república? República significa res public. Res é coisa. Public, povo. Então, república é o quê? Coisa do povo. Isso significa que quem governa em uma república é o povo. Ai, que lindo! Na monarquia. Monarquia vem de monos. Quem governa é quem? Uma pessoa só. Aí eu pergunto para vocês. Todas as características da monarquia, em regra, se contrapõem à república. Quer ver como é mais fácil pensar na monarquia? É mais fácil pensar na monarquia. Aí você vai pensar na república. Em uma monarquia, o cara que está lá, o rei, ele... Como é que ele chegou lá, hein? Elegeram ele? Ele recebe esse título, esse poder, por hereditariedade. Então, a primeira característica da monarquia é ser hereditário. Se o contrário é república, e aqui é hereditário, esse cara, para assumir o governo aqui, ele tem que ser o quê? Eleito. Aí eu pergunto, na monarquia, Piazão fica lá por, sei lá, 8 anos, 10 anos, 15 anos. Não, ele fica até morrer. Esse cargo aqui, ele é vitalício. Se aqui é vitalício, aqui vai ser o quê? Temporário. A CESP vem falando da periodicidade temporário. A periodicidade dos mandatos políticos é característica do sistema republicano. Certo ou errado? Certo. Periodicidade dos mandatos significa ser temporário. Certo? A terceira característica. Se esse rei meio que apronta, quem vai punir ele? Ninguém. Por isso, a característica da monarquia aqui é a irresponsabilidade. Se aqui é irresponsabilidade, aqui vai ser o quê? Responsabilidade. Veja, não é irresponsabilidade no sentido de, ai, que rei irresponsável. Ai, que menino responsável. Não, no sentido que ele não pode ser responsabilizado. Assim como a gente sabe que os caras não são muito responsáveis aqui, mas eles devem ser responsabilizados. Nós podemos responsabilizar o chefe de um governo? Como? Através do quê? Chamado crime de responsabilidade. O processo de impeachment, ele só é possível porque nós estamos em uma república. Senão, não seria possível. A quarta característica que eu acrescento aqui foi de uma questão da CESP, e faz sentido, que é a igualdade perante a lei. Em uma república, justamente porque não existe essa figura de alguém especial, alguém diferente, eu posso dizer que existe uma igualdade perante a lei para todos, não é ou não é? Diferente da monarquia, que eu tenho uma pessoa aqui que ela não se submete a essa igualdade, que seria a figura do rei. Então, se vier na sua prova, igualdade perante a lei é característica da república, está correto. A doutrina fala isso, tá? Então, igualdade perante a lei. Aí eu pergunto para vocês, essa nossa forma de governo é cláusula pétrea? Não.
Quem diz o que é cláusula pétrea, professora? A própria Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º. Ela vai dizer lá o que é cláusula pétrea. E ela não disse em nenhum momento a forma de governo republicano. Então, o que você vai gravar aí? Você em casa também. Você vai gravar. A forma de governo não é cláusula pétrea. Ponto. Respondemos a questão fácil. Vamos responder a questão NASA? A questão difícil? A questão pegadinha? Vamos lá. Eu tenho cláusulas pétreas chamadas cláusulas pétreas expressas, que são essas aqui. Mas a doutrina ainda fala em cláusulas pétreas implícitas, que seria um outro núcleo que também não poderia ser alterado, mas que não está escrito de forma expressa na Constituição. Essas cláusulas pétreas implícitas, parte da doutrina, e a maioria dela, e a doutrina que a CESP está utilizando nas últimas questões, dizem que a forma de governo republicana é cláusula pétrea implícita. Então, como é que você resolve? Não vai me errar em prova? Olha para mim, por favor. Se vier na prova assim, a república é cláusula pétrea, ponto. Certo ou errado? Errado. Porque ele está falando, quando ele só fala cláusula pétrea, ponto, ele está se referindo às cláusulas pétreas expressas. Agora, se ele vier assim, de acordo com a doutrina constitucional, tal, a forma de governo republicana pode ser considerada como cláusula pétrea implícita. Aí, certo, porque daí ele quer que você conheça essa classificação. Está vendo como a gente pode acertar difícil, a gente pode acertar fácil. Só que a gente tem que saber identificar quando ele quer apenas o simples ou quando ele quer o mais complicado. Vocês entenderam como é que vocês vão responder? Cláusula pétrea expressa? Não é. Mas, de acordo com parte da doutrina, a forma de governo republicana é cláusula pétrea implícita. Por quê? Quando a Constituição foi feita, um aluno de manhã fez essa pergunta, eu achei legal, até para conhecer um pouco da história. Quando a Constituição foi feita, teve um artigo previsto nos atos das disposições finais e transitórias que dizia que o povo brasileiro teria que ir às urnas posteriormente e reafirmar se eles queriam essa forma de governo republicana, que foi o plebiscito de 93. Não foi isso? Que foi, o pessoal foi às urnas, eu não me lembro muito bem. Né? Apenas alguns flashes, eu era muito criança, um bebê na época, né? Andava um pouco, mas, mas não me lembro muita coisa, me lembro do que me contam, da história, dos livros. E nos livros dizem que as pessoas foram às urnas reafirmar se queriam essa forma ou não. Por isso que a doutrina diz que se tornou uma cláusula pétrea implícita, porque o povo já foi à urna e disse, queremos manter a forma de governo republicana. Mudar isso seria violar a própria vontade do povo. Entenderam isso? Sim? Maravilha. Eu tenho um terceiro princípio, que é o princípio do sistema presidencialista. Presidencialista. Esse sistema define o nosso sistema de governo. Sistema de governo está relacionado ao exercício dos poderes. Então, como que os poderes se relacionam? Quais são os sistemas de governo conhecidos? Vou fazer igual eu fiz ali. Eu tenho o presidencialismo, e eu tenho o parlamentarismo. No presidencialismo, eu tenho algo muito importante, que é a primeira característica, que é a chamada unipessoalidade da chefia de Estado e da chefia de governo. Num sistema presidencialista, o presidente da República é simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado é quem representa o Estado brasileiro. Chefe de governo é quem toma as decisões políticas daquele Estado. Então, por exemplo, no Estado brasileiro, quantos chefes de Estado nós temos? Um só. Agora, quantos chefes de governo? Um por ente federativo. Então, o presidente da República, ele é chefe de governo da
União. Governador, chefe de governo dos estados. Prefeito, chefe de governo dos municípios. Mas chefe de estado, eu só tenho uma pessoa, que é o presidente da República. No sistema presidencialista, eu tenho essa mesma pessoa exercendo as duas coisas. Isso, você precisa saber que a CESP ama falar isso quando ela traz o artigo 84 da Constituição Federal, que fala das atribuições do presidente. Então, por exemplo, quando o presidente declara guerra ou celebra a paz, que é uma das atribuições dele, quando ele faz isso, ele está fazendo o quê? Chefia de Estado ou chefia de governo? Chefia de Estado. Ele está dizendo, enquanto representante do Estado brasileiro. Agora, quando ele sanciona ou veta uma lei federal, ele está fazendo o quê? Chefia de governo. O governador de Estado também não vai sancionar ou vetar a lei estadual e assim, dessa forma? Então, ele exerce chefia de governo. A CESP está com algumas questões dizendo assim, o presidente, quando realiza atribuição tal, a exerce como chefe de Estado. Quando ele atribui e faz tal, ele exerce como chefe de governo. Só que se você pensar, se você souber a diferença entre um e outro, basicamente, você não precisa decorar, certo? Quando nós falarmos em atribuições, a gente vai fazer essa distinção de forma bem detalhada. Você visualiza melhor isso quando você pensa no parlamentarismo. Quer ver? Vamos pensar que é mais fácil pensar em uma monarquia parlamentarista. Pode ter república parlamentarista? Pode, é o que mais tem. Mas pensa numa monarquia parlamentarista. Na monarquia parlamentarista britânica, lá da Inglaterra, que todo mundo vê, todo mundo acompanha, todo mundo acha lindo. É ou não é? Quem não queria ser a princesa Kate Middleton? Eu não sei como é que fala o nome dela. Quem não queria ser ela que casou com o príncipe? Quem não quer casar com o príncipe? Todo mundo quer casar com o príncipe. Até você queria casar com o príncipe, eu tenho certeza. É ou não é? Príncipe é coisa incrível. O cara é rico, é príncipe. Não é só que é rico, ele é um príncipe. Todo mundo queria. Pensa lá na rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra faz o quê? Nada, professora. Diva incrível, com seus diamantes, sua coroa maravilhosa. Toma chá. Ela faz o quê? Chefia de Estado. Se ela vier aqui no Brasil, ela vai receber um crachazinho na mesinha dela. Escrito chefe de Estado, só isso. Chefe de Estado. Olha que coisa pobre para ela. Né? Então, a rainha da Inglaterra é chefe de Estado. Mas quem toma as decisões no dia a dia, bota a cara para bater, governa mesmo a coisa toda, é quem? Primeiro-ministro. Por isso que no parlamentarismo, o chefe de Estado é diferente da pessoa do chefe de governo. Sempre o contrário do outro. No presidencialismo, a legitimidade... Quem diz, ó, esse cara pode governar, esse cara está lá, quem dá legitimidade é o povo. Só que ele faz isso de que forma? Direta. A legitimidade popular, ela é direta. Por quê? Porque é o povo que diretamente escolhe o presidente da República. É ou não é? Não é ele que escolhe? É o povo diretamente. Professora, tem alguma exceção isso aqui? Tem alguma situação em que não vai ser o povo que vai eleger o presidente da República? Tem uma exceção que cai na sua prova, inclusive, que é o caso da chamada dupla vacância. Isso quem nos traz é o artigo 81 da Constituição Federal, que vai dizer assim, ó, quando ocorrer a vacância dos dois cargos, presidente e vice, nos 2 últimos anos do mandato presidencial, as eleições serão feitas pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Então, olha só, como é que vai acontecer? Imagine que por um desastre trágico da natureza, morra presidente e vice-presidente da República. Morreu. Oh, morreu. Nisso, a nação entra em pânico, caos, desespero, ranger de dentes, pessoas indignadas com a morte da mãe brasileira, da musa incrível nacional. Aí a gente pergunta, senhor, o que vai acontecer? Morreu ela, morreu Michelzinho. Quem é Michelzinho? Michel Temer, é ou não é?
o vice decorativo, que nem diz ele, que manda carta para a mamãe chorando. Mamãe, eu não quero ser vice decorativo. Coisa ridícula aquilo que aconteceu. Aquela carta, vocês estão ligados à cartinha que ele mandou? Sou vice decorativo, vá para o inferno, faça o teu trabalho que é ser vice, fica quieto, que é só para isso que você serve mesmo, para ficar lá só observando. Aí a Constituição diz, se essa dupla vacância ocorrer nos 2 primeiros anos, aí as eleições vão ser diretas. Porque nos 2 primeiros anos ainda tem tempo. Então aqui é direta. E aqui quem faz é a própria Justiça Eleitoral, a mesma coisa toda, no prazo de 90 dias. Agora, se for nos 2 últimos anos, aí as eleições são indiretas. Porque quem vai eleger esses caras aqui vai ser quem? Congresso Nacional, no prazo de 30 dias. Só para complementar. Importante é você saber que não vai ser o povo que vai eleger, e sim o Congresso Nacional. Seria uma exceção a essa característica do presidencialismo. Certo? A última característica aqui, é a independência entre o poder executivo e o poder legislativo. Independência. O que significa isso? Significa que para existir o poder executivo, para o cara ser presidente, ele não precisa da aprovação de ninguém do poder legislativo. É ou não é? Ele não precisa de ninguém sabatinar a eleição do presidente. Imagine que a gente elege presidente e o Congresso vai ter que concordar com isso. É assim que funciona? Não. Ainda que o Congresso não concorde, se a gente quiser eleger presidente, vai eleger presidente. Tá? Então, existe uma independência entre o poder executivo e o poder legislativo. Aí, só para completar aqui o parlamentarismo, aqui a legitimidade popular ela é indireta. Porque quem elege o primeiro-ministro é o próprio poder legislativo. Então, o povo elege o legislativo elege o primeiro-ministro. Então, indiretamente, está elegendo o cara. Então, a legitimidade popular ela é indireta, enquanto aqui ela é direta. E a terceira característica é que no parlamentarismo existe uma interdependência entre os poderes. Só para você entender. Por exemplo, se o chefe de governo, o primeiro-ministro, ele não estiver de acordo, entre aspas, não é só isso, claro, não estivesse ok com o poder legislativo, que é o parlamento, ele pode destituir o primeiro-ministro. Então, isso significa que existe uma interdependência entre o poder executivo e o legislativo. Porque o executivo, para continuar sendo executivo, para o cara continuar sendo primeiro-ministro, ele tem que estar de acordo com o poder legislativo. Existe, inclusive, um ato chamado moção de desconfiança para o parlamento destituir o primeiro-ministro. O importante é você saber que aqui é independência e aqui é interdependência. A tua prova vai vir assim. É característica do sistema presidencialista a interdependência do poder executivo e do poder legislativo. E você vai marcar errada, porque o que existe é uma independência. É cláusula pétrea? Não. Mas é considerado como cláusula pétrea implícita, porque também nós reafirmamos isso no plebiscito de 93. O quarto princípio fundamental é o princípio democrático. Que você não pode errar a questão por falha de interpretação. O princípio democrático, ele está previsto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos nos termos dessa Constituição. Quando ele fala isso, a Constituição está nos dizendo assim, olha, o nosso modelo vai ser democrático. A democracia, o modelo democrático, significa dizer, nós permitimos a participação do povo nas decisões. Quem toma as decisões políticas do Estado, em última análise, vai ser o povo, ou de forma direta, ou através de representantes. Se não é democrático, o que pode ser o Estado? Não democrático. Estado não democrático é aquele Estado autoritário, ditatorial, que o povo não participa de nada. Então, dentro do nosso Estado, nós adotamos o modelo democrático. Agora, como o povo participa ou não, é o que define o tipo de democracia. E é por isso que nós temos 3 tipos de democracia conhecidas. Então, o nosso modelo ele é democrático, mas nós temos algumas modalidades de democracia.
democracia. Quais são elas? Eu tenho a primeira modalidade de democracia, que é a chamada democracia direta. A democracia direta é aquela em que o povo diretamente toma alguma decisão política. O povo vai e faz ele mesmo. Não é através de ninguém. Ele decide alguma coisa. No nosso Estado brasileiro, a gente viu no parágrafo único do artigo 1º que o povo exerce democracia direta. Não exerce democracia direta? Quando? Quando ele realiza voto. Votar é direto? Opa, claro que é. Você pode, por exemplo, não estou afim de votar esse ano. Ai, que saco! Vou mandar alguém no meu lugar. Pode mandar alguém no seu lugar? Ah, não, mas eu vou dar uma procuração para ele, professor. Ele vai com procuração pública. Vai adiantar? Não, não pode. Porque o voto é um exercício direto, um direito intransferível. Casar, você casa por procuração. Sabia disso? Eu fui num casamento por procuração. A gente foi simbolicamente também, porque era uma sacanagem. A guria casou com a sogra. Sogra. O marido, o futuro marido, tá no exterior. E daí, para ela poder ir para lá, ela tinha que ir casada. O que ele fez? Mandou uma procuração e a mamãe casou. Aí estava lá, assinou os documentos, a mamãe assina em nome do filhote. E daí casa. Casar, casa. Votar, não vota. Porque voto, exercício de democracia direta. Foi sensacional. Casar com a sogra. Que coisa horrível, né? Prefiro morrer queimado, professora. Que horror, né? A segunda forma de democracia direta é o plebiscito. Itálios costumam falar plebiscito. Plebiscito, ai que coisa. Por quê? Porque o plebiscito é uma consulta ao povo antes da criação de uma determinada lei ou de um ato administrativo. Então, olha só, já veio questão dizendo assim, o plebiscito, ele é uma consulta popular anterior à criação apenas de instrumentos normativos ou apenas de leis. Certo ou errado? Errado porque ele falou apenas. Porque eu tenho plebiscito antes de realizar uma lei. Mas eu também posso ter plebiscito antes da realização de um ato administrativo. Exemplos na nossa Constituição em que ela prevê a necessidade de plebiscito. Criação de estados. Então, por exemplo, a Constituição lá no artigo 18, ela vai dizer que para desmembramento, fusão, incorporação ou criação de novos estados e de territórios federais, é preciso lei complementar federal, mas antes da lei complementar federal tem que ter o quê? Plebiscito, a população diretamente interessada. Então, o plebiscito é uma consulta feita antes. O referendo. O referendo é uma consulta popular, também antes de uma lei ou por um ato administrativo, mas ela vai ocorrer depois. Então, aí você vai lembrar do Salles. Plebiscito é o pré-biscito. Pré é o que vem antes. E o referendo é o que vem depois. Mas eu acho que faz sentido, né? Se pensar referendo é que você concorda. Então, mais ou menos assim, o Estado chega e fala assim, e aí, pessoal, estamos querendo fazer um negócio assim e tal. O que vocês acham? Vocês concordam com isso? E antes de fazer, ele faz essa consulta. Essa consulta popular é vinculativa. É o povo que decide mesmo. Exemplo que nós tivemos não muito tempo foi o caso do Pará. É ou não é? Tem o pessoal do Pará aí ou não? Tem? De manhã tem uma galera do Pará, o Pará aí, ó. O que eles quiseram fazer com o Estado do Pará? Dividir o Estado do Pará em 3, né? Fica Carajás, Tapajós e o Pará, não é isso? Aí eles queriam criar outros estados. Só que a Constituição diz que tem que ser feito o quê antes? Plebiscito. E o povo disse o quê? Queremos outros estados? Não. Foi criado. Ainda que houvesse uma intenção bem forte no Congresso Nacional de se criar. O povo disse não, o povo disse não. Exercício de soberania popular de forma aqui direta. Referendo falamos, e ainda eu tenho a tal da iniciativa popular.
O que é a iniciativa popular? A iniciativa popular é a possibilidade do povo iniciar um projeto de lei. Olha só, processo legislativo, um pouquinho. Quem pode chegar no Congresso Nacional e falar assim, oi, queremos uma lei sobre isso? Quem pode? O presidente pode? Pode. Então o Poder Executivo pode. O próprio Poder Legislativo? Evidente que sim, os caras têm que fazer isso aí, é trabalho deles, inclusive. O Judiciário pode? Pode ou não pode? Pode, inclusive cai na sua prova isso, artigo 93 da Constituição Federal. Poder Judiciário pode. E quem mais também? O povo. Mas isso significa que se o povo iniciar esse projeto, tem que ir para a Câmara, tem que ir para o Senado, tem que ter sanção ao veto, aquela coisa toda, ele vai ser aprovado? Não, é apenas o start, vai projeto, entendeu? Não significa que esse projeto vai ser ou não aprovado. Como que essa iniciativa popular ela é realizada de acordo com a Constituição? Ela tem alguns requisitos para acontecer. Bem fácil de fazer iniciativa popular. Quer ver? O que precisa? 1% da população brasileira? Não, do eleitorado. Para ser eleitor tem que ser cidadão. Tem que estar no exercício de direitos políticos, pelo menos podendo votar. Tem que ter o título de eleitor. Os senhores vão dizer assim, nossa, fácil. Quer ver? Quem é de São Paulo, capital? Alguém? São Paulo, capital? Vai lá na 25 de março, dia pré-natal, coisa assim, e sai recolhendo a assinatura da galera. Você pega praticamente 1% do eleitorado nacional só na 25. É ou não é? Tem tanta gente naquele lugar lá, que é só você recolher a assinatura você consegue 1% do eleitorado. Fácil assim? Infelizmente não. Precisa de 1% do eleitorado nacional, só que esse 1% tem que estar dividido em pelo menos 5 estados. Então, tem que ter eleitores aqui do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e assim vai. Tem que ter pelo menos 5. Ah, professora, é que você não pensou nessa ideia. A gente desse 1% pega 99 lá na 25 de março. Aí eu tenho um tio no outro estado, a gente põe ele lá. Aí eu tenho um primo. Eu tenho um primo de 4º grau, né? Que a gente nem vê que nem existe primo de 4º grau, né? Aí eu tenho uma outra tia e pronto. Conseguimos os 5 estados. É assim? Não. Em cada um deles tem que ter pelo menos 10% de representação. Posso ter estados com mais, mas pelo menos 10 em cada um, de acordo com a Constituição. Fácil fazer iniciativa popular? Não é fácil fazer iniciativa popular. Veja que esses instrumentos de democracia direta, eles praticamente são muito difíceis de serem utilizados. É ou não é? O voto salva o voto, mas o plebiscito, o referendo e a própria iniciativa popular são situações bem difíceis de a gente verificar no caso concreto. Mas eu tenho um exemplo, como por exemplo a ficha limpa. É exemplo de lei de iniciativa popular. O que mais? Eu tenho a chamada democracia indireta. O que é a democracia indireta? Também chamada de democracia representativa. Então pode vir na sua prova. Democracia indireta ou representativa? Está falando a mesma coisa. O que é a democracia representativa? É aquela em que nós escolhemos representantes políticos. E eles tomam a decisão pela gente. Aí eu pergunto para vocês. Porque vocês conhecem já de vida. Você é cidadão, você é povo brasileiro do meu coração. Você vai dizer, professora, nós temos os dois. Nós temos tanto democracia direta quanto democracia indireta. Por isso que o nosso modelo de democracia é chamado de semidireta. A democracia semidireta, portanto, também chamada de democracia participativa, é aquela democracia que conjuga, une elementos da democracia direta com a democracia indireta. Então, se eu tenho coisa de democracia direta e coisa de democracia indireta, eu chamo esse modelo democrático de modalidade de democracia semi-direta. Certo ou errado? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Professora, então nós já vimos 4 princípios fundamentais. O primeiro, que é o princípio
federativo. O princípio federativo define a nossa forma de... Respondam! Forma de Estado. Eu tenho o segundo, que é o princípio republicano, que define a nossa forma de governo. O terceiro, que é o sistema presidencialista, define o nosso sistema de governo. E o quarto, que é o regime democrático, que diz que a nossa democracia ela é semi-direta. Para gravar isso... Ai, professora, eu já gravei, eu sou muito bom nisso de gravar. Que bom para você. Mas tem gente que tem uma dificuldade imensa de gravar. Aí mistura a forma de Estado com forma de governo, com sistema de governo. Isso o pau quebra na hora da prova. E na hora da prova, professora, eu nem lembro o meu nome direito, fiquei na dúvida agora. Não é? Na hora da prova, dá um desespero. Para isso, a gente tem um versinho que de tão ruim você grava. Não é? Que você vai gravar isso aqui e você não vai errar. Esse verso, inclusive, está no seu material. Quem sabe declama comigo com tons de oratória. Não pode declamar poema de qualquer forma. Meu primeiro concurso de oratória foi quando eu tinha 9 anos. E era um poema. E eu tinha que declamar. Eu amo. Oratória é tudo na vida das pessoas, não é? E daí o versinho diz assim. Olha que lindo. Presta atenção. O Estado fede. A república é fogo. O presidente é sistemático. E o regime é democrático. O verso não é tão bom porque não encaixou a democracia semidireta. Mas já ajuda. Não é? O Estado fede porque a forma de Estado ela é federativa. A república é fogo porque a forma de governo é republicana. O presidente é sistemático porque o nosso sistema de governo é presidencialista. E o regime é democrático, daí você tem que saber alguma coisa, não é verdade? Que a democracia ela é semi-direta. Vai errar? Não vai errar, porque na hora você versinho, oi versinho. Você fala o versinho e você acerta a questão em prova. Sim ou não? Já teve muita gente, a professora falou assim, nossa, o versinho do Estado fede me salvou a vida, porque me deu um branco na hora. E acontece. Sim? Quinto princípio fundamental. Princípio da separação dos poderes. Oi. Volto. Na indireta? A indireta, você não entendeu o que eu falei aqui? Não. E a CESP vai ver as questões que a gente vai tratar. A CESP é muito clara. Em todas as questões ela fala que o voto é exercício de democracia direta. Porque o artigo 14 da Constituição, ele vai dizer assim, são exercícios de soberania popular de forma direta, através do voto, e daí ela fala, e dos seguintes, daí ela vem plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então é certeza absoluta que o voto é exercício de democracia direta. Certo isso? Agora, o que os nossos representantes fazem, então, por exemplo, eu voto. Quando eu elegi o representante, eu fiz isso através do voto. Então, essa minha escolha, ela foi feita de que forma? Direta. O que ele vai decidir politicamente, que eu elegi ele para isso, aí vai ser exercício de democracia indireta. Então, a minha escolha do representante, ela é direta. Agora, as decisões que o representante vai tomar, porque eu dei essa legitimidade para ele, aí é indireta. Certo isso? Sim? Não. CESP? Iniciativa direta? Mas daí depende também, né? Porque, por exemplo, o plebiscito, a gente vai materializar o plebiscito através do quê? Do voto. Então, não significa, por exemplo, que quando eu voto no plebiscito, eu vou estar fazendo alguma coisa indireta. Entendeu? Então, não sei. Se você puder me mandar essa questão, eu quero ver ela com certeza. De repente, ela tem um outro contexto e a gente pode sanar essa dúvida. Mas o que você tem que gravar mesmo, para não errar a questão da CESP, é que o voto é exercício de democracia direta. É o povo tomando uma decisão e escolhendo um representante. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer um referendo lá, que teve o referendo do porte do desarmamento. Como que a gente diz não queremos ou queremos? Através do voto. O voto é a materialização do que nós chamamos de direito de sufrágio. Direito de sufrágio é o direito de você poder tomar uma decisão. Essa forma que você vai materializar esse seu direito é através do voto. Só você pensa assim, numa reunião de condomínio.
Lá tem a reunião do condomínio. As pessoas vão tomar alguma decisão, não vão? Isso eu chamo de direito de sufrágio. Agora, como que elas vão tomar essa decisão? Aí depende. Depende da forma como elas vão tomar isso. Imagine que na convenção do condomínio a gente toma decisão assim. Quem quer aquela coisa, levanta a mão. Então essa é uma forma de realizar. Eu posso realizar de outra forma, balançando a cabeça. Não sei, entendeu? Tem formas de materialização do direito de sufrágio. Uma das formas de materialização desse chamado direito de sufrágio é através do voto. Então, eu voto, eu vou e digo, quero isso. Certo? Mas se puder me mandar, gostaria muito de ver. Separação dos poderes. Aqui, eu quero fazer um negócio bem importante, quero que você preste bem atenção. O poder do Estado soberano, ele é uno e indivisível. Eu disse que o poder do Estado, ele é uno e indivisível. Pera lá, professora, mas você acabou de dizer que existe um negócio chamado separação dos poderes. Eu disse, mas calma lá. Na verdade, não é que nós separamos poderes do Estado, porque o poder, eu disse que ele é uno e indivisível. O que nós separamos são as funções do Estado. Quer ver? O Estado, ele possui algumas funções, vocês vão concordar comigo que elas existem. Primeira função do Estado, chamada de função representativa. A função representativa é aquela função de representar o Estado. Que quem faz isso? Chefe de Estado ou chefe de governo? Que a gente falou agora. Chefe de Estado. A função governativa é a função de governar. O que é governar? Governar o que sua mãe faz, lembra disso? O que sua namorada faz com a sua vida. Ela governa a sua vida. Quando ela faz o quê? Toma decisões. Governar é tomar decisões. Quem toma decisão, governa. Falando no âmbito político, governar é tomar decisões políticas. Quem toma decisões políticas é o chefe de governo. Eu tenho ainda uma outra função do Estado, que é a função administrativa. Que de tão importante que ela tem um ramo inteiro do direito, que é o direito administrativo, só para analisar essa função aqui. Ou não é? A função administrativa é a função, de uma forma geral, de colocar as decisões em prática do governo. Então, o governo toma uma decisão política. Imagine assim, ó. Vamos preservar o meio ambiente. É uma decisão tomada pelo governo, ok? A Constituição prevê isso. Vai ter que tomar essa decisão, ok. Aí ele cria um programa de combate à poluição, alguma coisa assim. Só que não basta criar um programa, uma lei. Ele vai ter que colocar esse programa em prática. Como que ele vai colocar em prática? Ele vai ter que ter uma rede de agências, órgãos, não vai ter? Vai ter que ter servidor, vai ter que ter IBAMA, vai ter que ter IAP, vai ter que ter Instituto de Documentos, vai ter que ter órgãos da administração pública para fiscalizar essas pessoas, para poder fazer cumprir aquilo que o governo decidiu. Isso é função administrativa. Vou colocar aqui, atos administrativos. Tem mais função? Tem. Função legislativa. Função legislativa é a função de criar normas gerais, abstratas e imperativas. Imperativas. O que são normas gerais? Normas para todos. Eu não crio norma para um ou para outro. De forma abstrata, eu não crio norma para esse ou para aquele caso. Eu crio uma norma de forma abstrata, de forma genérica. E imperativas, porque elas têm esse poder de impor alguma coisa. E, inclusive, se você as descumprir, o que vai acontecer com você? Uma punição, que nós chamamos isso de sanção. Então, sanção com C cedilha, não com S, senão vira da Dalila ou a da Mônica, lá, né? O sanção. Aí, sanção significa uma consequência. As normas produzidas pelo Poder Legislativo, nós chamamos de normas coercitivas. Coercitividade significa
ter essa força da lei, ter uma consequência no caso de descumprimento. O exemplo mais fácil de você visualizar o que é coercitividade de uma norma. Quem mora com a mãe aqui? Uma mãe brava. Ninguém mora com a mãe, a gente veio tudo de fora, a gente largou família, largou vida. Marlon, esse menino dedicado, esse pequeno Júnior, que está aqui, ele mora com a mamãe. Olha que amor. E a mamãe dele, ficamos sabendo que ela é brava. E ela fala assim, Marlon, menino. Marlon, amor da mamãe. Porque ela é toda dengosa com ele, eu vi elas no corredor. Marlon, amorzinho da mamãe. Neném, coisa linda. Mamãe disse, vai arrumar o quarto, amor? Vai arrumar o quartinho, amorzinho. Mamãe já pediu quantas vezes, a mãe está cansada, a mãe também está estudando. Mamãe também está estudando. Vai arrumar seu quarto, filho. Mamãe está pedindo. Mamãe disse uma vez. Nisso, Marlon está fazendo o quê? Devia estar estudando, mas não está no exemplo. No exemplo, ele está no WhatsApp. Conversando melhor com a namorada, que é de longe. Aí, ele está lá com a namorada. Ai, amorzinho. Fala, e ele fala que nem neném com ela, assim, sabe? Aí, nisso, mamãe passa a segunda vez. Mamãe fala assim, Marlon. E já deu uma engrossada. Marlon, mamãe disse, vai arrumar o quartinho. Mamãe está cansada daquela zona no seu quarto, filho. Aí, nisso, mamãe volta a estudar. Quando ela volta, a Marlon está fazendo o quê? Mexendo no WhatsApp com a namorada, fazendo vídeo para ela. Mandando nudes para ela. Nisso, mamãe emputece. Mamãe pega o celular, arremessa na parede e fala assim, Marlon, vai agora arrumar esse seu quarto, senão eu vou arrebentar tua cara, eu vou quebrar todos teus dentes, vai tomar sopa um mês, seu moleque desgraçado. Nisso, Marlon lentamente se retira e vai fazer o quê? Arrumar o quarto. Que coisa mágica, que coisa mágica. O que o comando da mãe do Marlon não tinha antes, que adquiriu depois? Educação. Coercitividade. A norma, o comando dela antes não tinha coercitividade, porque era, vai arrumar o meu quarto, meu filho. Fofura. Marlon não quer saber. Agora, vou quebrar teus dentes? Aí a cobra fumou. Aí ela vai quebrar os dentes. Daí ele pensou em tomar sopa o mês inteiro, falou, melhor deixa, vou arrumar o quarto. O que adquiriu? Coercitividade, imperatividade. A norma tem uma sanção. Entenderam o que é coercitividade? Última função do Estado. Função jurisdicional. Olha lá. Jurisdictio. O que é juris? Direito. Dictio, dizer. Dizer o direito. A função jurisdicional é a função que vai dizer o direito. Que vai dizer assim, ó, eu digo uma coisa, você diz outra. A gente vai sair no braço? Não podemos. A gente vai para o poder judiciário e vai falar, e aí, judiciário, quem tem razão? Quem tem o direito? E o judiciário, então, vai solucionar essa situação. Então, soluciona um conflito aqui existente. Essas são as funções do Estado. Quando nós temos, no chamado período absolutista, me acompanha nessa história? No período absolutista, todas essas funções eram exercidas por uma única pessoa, que era a figura do rei absolutista. Esse rei, no exercício dessas funções, ele era uma pessoa honesta, uma pessoa boa, uma pessoa que respeitava as outras pessoas. Claro que não. Ele era um cara que abusava, porque ele tinha função. Então ele queria fazer alguma coisa, ele baixava um decreto, ele mesmo criava a norma. Ah, nós não gostamos, ele mesmo solucionava o problema. Então tudo era feito conforme a vontade dele. E daí o que acontecia nisso? Situações de abuso por parte do Estado. Nessa época aqui, no final do Estado absolutista e o início do chamado Estado liberal, surge uma classe que tem um poder econômico, tem dinheiro, mas não tem poder político, mas tem poder econômico. Que é quem? A burguesia. A burguesia, eu pergunto, o poder econômico pode influenciar o poder político? Oh, eu tenho dinheiro. Você precisa de dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Então você faz conforme eu toco. É ou não é? O poder político influencia sim, o poder econômico influencia sim o poder político. E a burguesia olhou para isso aqui e falou assim, puta, eu preciso me garantir em face desse rei todianho, porque senão ele vai continuar abusando. Eu preciso ingressar em uma dessas funções aqui para garantir esses direitos. Qual função será que ele ingressa?
Se você tivesse que exigir direitos em face de alguém, o que você ia exigir dessa pessoa? Como que eu exijo direitos? Quem pode me obrigar ou deixar de obrigar alguma coisa? A lei. E a burguesia pega e fala assim, opa, quero participar dessa função chamada legislativa. Nisso, o filósofo Hobbes olha para isso e fala assim, nossa, as funções do Estado, que era tudo realizado por uma única pessoa, se separaram. Agora eu tenho uma estrutura que ele chamou de bipartida. Aí ele observou a seguinte situação. Eu tenho a função representativa, governativa, administrativa e ainda a função jurisdicional exercida por um poder, que era ainda a figura do rei ou de quem governava. E eu tenho uma função legislativa, realizada por outro poder, porque daí a burguesia não se submetia à vontade do rei, ela tinha vontade própria. E essa função se tornou, então, independente. Só que olha que coisa interessante. Quem legislava antes, fazia as leis antes, era o pessoal amiguinho do rei, não é? Porque o rei ficava só festando. Ele é rei, vai ficar lá fazendo lei. Ele não, ele falou, faça uma lei assim porque é que eu quero. Esse pessoal que legislava para o rei eram os nobres. Quando a burguesia entrou no poder legislativo, eles falaram assim, nós não vamos se misturar. E daí esse poder legislativo ele ficou bicameral. E daí eu tenho uma classe, que são os nobres, e uma classe que foram chamadas de comuns, que é a burguesia, o povão. Algo muito semelhante ao que nós temos hoje de Senado e Câmara. Visualizam isso? Aí, o problema era uma situação, né? Puta, até tá bom isso aqui, né? Porque daí, nesse período aqui, a burguesia exige os chamados direitos de primeira geração, direitos fundamentais. Então, a separação dos poderes está ligada com o surgimento dos direitos fundamentais. Aí os caras olharam isso aí e falaram, puta, mas o problema não é isso. O problema é que a gente tem até a lei que nos garante contra esse rei. Só que na hora que o rei descumpre, eu vou lá e falo para o judiciário, para esses caras aqui, e eles decidem conforme o rei quer. E daí isso não funciona. Daí o que aconteceu? Em 1701, com o chamado Ato do Estabelecimento, isso não precisa anotar, é só para eu me mitidar, porque eu sei isso aí. O que acontece? Porque eu amo essa parte, uma sensacional separação dos poderes. Essa função aqui, ó, se tornou independente. Porque esses caras que julgavam aqui, o nome desses caras eram chamados de law lords. Law de lei, lords da lei. Os caras que manjavam da lei. Esses caras que julgavam aqui, eles adquiriram uma garantia chamada vitaliciedade. Algo que os nossos magistrados têm até hoje. Quando eles adquiriram essa garantia, Montesquieu, já ouviram falar em Montesquieu? Montesquieu olhou para isso aqui e falou, nossa, é tripartido. Oh. Ele olhou e falou assim, tem uma estrutura com função representativa, governativa e administrativa. Eu tenho uma outra função, uma outra estrutura, um outro órgão independente, exercendo função legislativa de forma bicameral, com nobres e comuns. E eu observo agora um outro órgão com poder independente, que seria o poder judiciário. Ele olhou para isso aqui e falou, ocorreu o quê? A tripartição dos poderes. Mas, na verdade, o que é tripartido é essa separação das funções do Estado. Então, para que serve separação dos poderes? Isso é importante. A separação dos poderes serve para que os indivíduos tenham direitos reconhecidos de forma justa. Porque não bastava eu ter o direito reconhecido se na hora da aplicação desse direito eu tenho a vontade desse cara prevalecendo. A vontade desse cara é o Estado. Quando você volta para as funções aqui, agora você visualiza. Essas três funções são exercidas por qual poder? Executivo. Essa função por quem? Legislativo. E essa função pelo poder judiciário. Então vejam, o poder ele é uno. O que eu separei são as funções do Estado. A Constituição garante que é cláusula pétrea essa separação dos poderes. Atenção, o que é cláusula pétrea? A separação dos poderes. O nosso modelo de separação dos poderes é tripartido.
Mas a tripartição dos poderes é cláusula pétrea? Não. O que é cláusula pétrea é a separação. A tripartição é o modelo de separação que a gente adota. Mas poderia ser diferente? Eu poderia, sei lá, pensar, olha que coisa incrível, em independência da função administrativa. Imagine que, para ser chefe da administração, olha que sonho, para ser chefe da administração pública, a pessoa tem que passar em concurso público. Na Alemanha é assim. Tem que passar em concurso público, porque é muito fácil, né? Você está aqui estudando, aprendendo, vai saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, vai para uma academia, se prepara, não é? Para o teu chefe não saber nem o que está fazendo. Não é? Não é injusto isso? Não é complicado? Imagine se eu desse independência para essa função, separar ela dessa estrutura. Poderia fazer, porque a tripartição não é cláusula pétrea, mas a separação é. O que significa que eu não posso criar um modelo em que todas as funções do Estado sejam exercidas por um único órgão, por um único poder. Vocês entenderam essa ideia de separação dos poderes? Quando Montesquieu olhou isso, só para finalizar, ele falou, essas estruturas são independentes. Isso era o quadro do Estado britânico na época. Quando os Estados Unidos copiaram isso aqui, eles criaram o seu próprio modelo. Aí eles chamaram isso aqui, por exemplo, de Senado, isso aqui de representantes. Eles adaptaram isso. Só que a maior contribuição do modelo americano não foi essa nomenclatura. Foi a criação de um sistema que via que essas funções elas eram independentes, mas que essa independência não era estanque, que essas funções elas poderiam se conversar entre elas, que elas deveriam ser mais do que independentes, elas teriam que ser também harmônicas. E é isso que a Constituição americana nos trouxe, o chamado sistema de freios e contrapesos. Esse sistema, checks and balances, sistema de freios e contrapesos, eu vi uma prova, pesos e contrapesos, que coisa horrível, mas é tudo a mesma coisa. Esse sistema é o que está previsto no artigo 2º da Constituição, que fala assim, ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ele está dizendo, são independentes, mas eles também podem ser exercidos, as funções podem ser exercidas pelos outros poderes. E é isso que caracteriza as chamadas funções típicas e as chamadas funções atípicas, que na volta do intervalo eu quero esquematizar bem detalhado isso para vocês. Ok? Vão para o café e voz do além, fale comigo. Alô, Jason? Jason? Oi. Câmbio. Oi. Eu não quero falar com você, eu quero falar com a voz. Problema seu. Não, ele é um grosso. Ele e o Bruno, quando se juntam, meu Deus do céu. Ele convive muito com o Bruno. Para de ser mal educado. Eu já vou encerrar ou eles vão para o intervalo também e voltam? Eles vão pro intervalo, mas ficam no intervalo. E ficam no intervalo? É. Já vou embora daí? Sim. Ah. Então, um beijo pro pessoal do online. Deixe seus recadinhos que eu vou dar uma olhada no blog. Qualquer dúvida que eu puder, eu já vou respondendo lá.